Continuando nosso assunto sobre trigonometria, hoje vamos abordar os ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus. Seno, cosseno e tangente de cada um. Essa tabela é de importância máxima que você tenha, pelo menos próximo a você, e caso consiga, até mesmo decore, ok? Em todos os livros de trigonometria, normalmente você encontra essa tabela. Na internet também. Então, às vezes, até decorar não é tão necessário. Então, vamos abordar dois exemplos, começando por esse. No campeonato de asa delta, um participante se encontra a uma altura de 160 metros e vê o ponto de chegada a um ângulo de 60 graus, conforme a figura. Calcular o componente horizontal x da distância aproximada em que ele está desse ponto de chegada. Então veja, o cara está no asa delta e ele vai fazer esse percurso aqui em cima. Se você perceber bem, é a hipotenusa do triângulo retângulo com o ângulo reto aqui embaixo. Eu tenho uma altura, 160 metros, e ele quer que eu calcule x, que é a componente horizontal da situação, certo? Então, tem o ângulo já, né? O ângulo está bem definido, que é 60 graus, e eu vou me utilizar do cateto, que está à frente de 60. Esse cateto, se está à frente do ângulo, é o cateto oposto. E eu tenho 160, que é o cateto ao lado aqui, que eu chamo de cateto adjacente ao ângulo. Então, qual seria a relação trigonométrica a ser usada aí? Se eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual seria a relação trigonométrica? Seria a tangente. Então, tangente de um determinado ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O ângulo está definido, foi me dado, é 60. Então, vamos lá, tangente de 60 é igual ao cateto oposto, quem é o cateto oposto? X, sobre cateto adjacente, que é quem? 160. Tangente de 60, quem é a tangente de 60? Vamos voltar no quadro. Então, tangente de 60, quem é? Raiz de 3. Então, substituindo, tangente de 60, raiz de 3. É igual a x sobre 160. E aí, como é que eu resolvo isso? Vou colocar um aqui embaixo, porque eu vou fazer meio pelos extremos. Multiplico esse por esse e esse por esse. Então, 1 vezes x é igual a 160 vezes raiz de 3. Ou seja, x é igual a 160 raiz de 3 metros. Esse é o valor de x. Ok? Vamos para o próximo. Veja esse exemplo. Calcular a medida z na figura. Onde é que está a medida z? Está bem aqui, ó. Então é assim, quando eu tenho esse tipo de situação, eu tenho que identificar primeiro qual o triângulo eu preciso dar atenção para resolver este problema. Vamos lá. Olha, então, veja esse exemplo. Calcular a medida z na figura. Ora, eu tenho aqui destacado uma figura em que você pode facilmente identificar pelo menos 2 triângulos. São 3 triângulos, né? Um bem maior do que o